Obrigado, Gilmar. Obrigado, minha amada igreja em Coqueiral, Aracruz. Obrigado aos demais irmãos que estão juntos aí, né, de outras cidades. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Muita saudade. Hoje já tive gastando muito do meu espanhol com a igreja no Chile, né, compartilhando por um bocado de tempo. E louvado seja o Senhor por tudo que Deus nos deu. E antes de começarmos a palavra aqui, eu pensava assim: obrigado, Senhor, porque a princípio é o último compromisso da noite e eu creio que Deus quer nos falar e vai nos falar, né? Os irmãos que têm me acompanhado, como Jeremias aí, estivemos na live com a igreja em Itaguaçu na quinta, depois estivemos com os irmãos ontem no sábado, né? E agora estou com ele de novo no domingo. Gilmar também esteve junto. E os irmãos sabem que as coisas que estão ardendo no meu coração estão muito relacionadas com a questão da oração. Eu estou apaixonadinho pela oração, que Deus tem falado comigo, é muito tremendo, com os irmãos. Então, eu quero até dizer aos irmãos que tudo que nós vamos compartilhar aqui, eu sei que Deus vai nos falar sobre oração também, porque não adianta a gente pensar que qualquer uma coisa nós conseguiremos fazer sem oração. Mas orando pela igreja aí em Coqueiral e buscando trazer algo dentro da necessidade dos irmãos, né? Dentro daquilo que eu creio que Deus quer trabalhar com a igreja, multiplicação, formação, Deus levantar a igreja, né? Porque a igreja aí é muito linda, né? Quando a gente lembra daqueles encontros gostosos, né, que vocês nos serviam aí e vão nos servir ainda, com a graça de Deus, né, com as casas, né, com o canjicão, com o churrasco, com tantas outras coisas, né? Os missionários não esquecem daqueles encontros. Então, muito obrigado aos irmãos pelo carinho e pelo amor que vocês têm por nós. E hoje também eu já ganhei parabéns de dois países, né? Um que é o Canadá, que é Dia dos Pais lá, e o Chile, que também é Dia dos Pais. Só não veio presente, mas o pessoal já me abençoou hoje como papai. Louvado seja o Senhor. E eu quero compartilhar com vocês sobre companheirismo. Vamos repartir uma palavra sobre esse assunto, né? Eu quero que vocês abram a palavra comigo em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24. Hebreus 10, 24. A palavra vai falar sobre a importância de nós estimularmos uns aos outros, né? Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Se nós olharmos para a palavra, vai ter uma quantidade de versículos falando sobre a questão da reciprocidade ou da mutualidade. Então, o que Deus quer é que trabalhemos juntos, todos juntos, né? Mas é muito importante também que a gente possa, com a graça de Deus, descobrir algumas pessoas dentre os irmãos que vão cooperar conosco nessa questão toda da formação e da edificação. Então, em Efésios também tem dois versículos que podem nos ajudar bastante a entender o que Deus quer nos falar. Efésios, no capítulo 4, nos versículos 15 e o versículo 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós vamos ver que a palavra o tempo todo fala sobre relacionamento. A Bíblia é um livro de relacionamento. Deus quer nos levantar entendendo essa palavra. E o relacionamento tem que ser forte, tem que ser íntimo, intenso. E nós vamos ver em algumas afirmações aqui durante essa palavra que Deus quer exatamente isso. Ele não quer acepção de pessoas e também ele não quer exclusividade. Por mais que eu tenha amizade profunda com alguns irmãos, eu não tenho que ter exclusividade a respeito de alguns irmãos ou alguns irmãos comigo. Eu tenho que ser um homem aberto para tudo que Deus quer trabalhar com toda a igreja. Então, o que Deus quer, e nesses 2 versículos que nós lemos, né, a gente percebe que ele quer uma aliança que é mútua, né? Por isso que eu falei da mutualidade. Nós temos aceitado alguns membros do corpo de Cristo que não funcionam, mas isso não é a visão de Deus. A visão de Deus, ela fala que de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado. Então, quando Deus fala sobre o seu corpo, a palavra vê que todos temos que funcionar. E então, quando nós falamos sobre essa questão do compromisso, do discipulado em si, da edificação em si, o propósito de Deus é trabalhar com toda a igreja. E para isso é importante que toda a igreja esteja bem conectada e num relacionamento em amor. E quando eu disse que, às vezes, né, se os irmãos pensarem agora, quem sabe, não sei se somos 50 irmãos aqui, mas quantos irmãos que não estão aqui, né? Se a gente pensar em gente que sabe da reunião, que poderia se conectar, né? E às vezes é gente que está na rede, está na mídia, né? É gente que de alguma forma se conecta aí nessa questão dessa ferramenta, né? Que nós estamos conhecendo. Então, nós temos que trabalhar muito mais o compromisso, o relacionamento, a comunhão, a intimidade. E, primeiramente, esse companheirismo nosso tem que ser um pacto feito, uma aliança feita diante do Senhor, com um propósito único, de edificação um com o outro, sempre para edificar. Eu me lembro com muita alegria do nosso começo, né? Quando Deus, de fato, trabalhava essas questões nas casas, trabalhava essas questões quando nós estávamos dentro dos nossos carros, saindo para fazermos a obra junto, ou então, em situações muito específicas, né, que Deus nos dava, e a gente falava que a igreja ela funcionava por 24 horas, né? E eu creio nisso ainda, que o propósito de Deus é edificar a sua igreja e ele quer trabalhar conosco em todo o tempo. Então, é muito importante que nós possamos conhecer pessoas mais intimamente, de uma forma mais específica, né? Porque quando nós falamos sobre isso, o que eu estou também dizendo na questão
dessa junta, desse ligamento, né? A questão da cooperação que a palavra fala aqui de cada parte, para que a gente possa ver esse aumento do próprio corpo para edificação em uns dos outros, né? Em amor. Então, nós vemos que Deus tem um plano nisso, amados. E aqui nós podíamos dizer que se isso funcionar, é como se nós estivéssemos discipulando um a um, todos sendo discipulados. Hoje, quando nós notamos algumas pessoas, elas não estão mais debaixo dessa revelação, debaixo dessa orientação, né? Quando nós começamos, e uma das coisas muito importantes que Deus nos falou, e eu digo isso porque Deus quer restaurar isso entre nós, é principalmente que a gente tem que cuidar uns dos outros e que Deus quer trabalhar. É um compromisso que nós temos, porque nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos companheiros. Então, essa é a nossa grande oportunidade de edificarmos uns aos outros, né? E a gente tem que desenvolver esse relacionamento em amor. É muito importante que Deus trabalhe entre nós esse relacionamento em amor. O que Deus quer é que isso seja a cada dia mais fortalecido entre nós. O que envolve esse relacionamento? O que envolve esse relacionamento de companheirismo, né? O primeiro ponto é a transparência. Os irmãos que estão anotando pode então colocar alguns pontos que eu creio que são importantes para a gente trabalhar nessa noite, né? O companheirismo, o relacionamento, a comunhão, a intimidade, a igreja tem que ser transparente, porque se nós andarmos na luz, como ele é luz, essa é a vontade de Deus, né? A gente tem que andar na luz, né? E a gente não anda com nada escondido, amém? Nós abrimos tudo. Nós temos que colocar a nossa vida perante Deus e também abrimos as nossas vidas uns para os outros. E é claro que é melhor, então, a gente definir melhor as pessoas que nós podemos abrir o nosso coração, porque se abrir não é uma situação aleatória, não é uma questão sem critério, mas nós temos critério à luz da palavra. Só que nós temos que ter essa transparência total. Nós temos que expor totalmente a nossa vida e perdermos a nossa individualidade. É muito importante isso, né? Se tem uma coisa que Deus já nos avisou e precisamos ser lembrados outra vez, é que a gente não tem mais privacidade, nesse sentido da nossa vida. A nossa vida é aberta. As pessoas conhecem a nossa vida. Eu tenho que te conhecer e você tem que me conhecer. Essa é a vontade de Deus. Então, um ponto principal é a transparência. Se tem alguns irmãos andando no nosso meio e eles já não abrem as suas vidas, irmãos, isso à luz da palavra, nós não estamos cumprindo aquilo que nós somos chamados para viver. Quando nós falamos sobre o companheirismo, que é um discipulado, nós não estamos falando aqui do discipulado. Teríamos muitas coisas para falarmos sobre a questão de sermos discípulos. Mas nós temos que lembrar que Deus nos chamou para uma questão relacional. O que é um discipulado? Senão um relacionamento vivencial. Então, a gente vive isso e somos discipulados.
abrimos nossa vida para sermos formados para a glória de Deus. Então, esse é um ponto importante, que Deus não quer mais propriamente a minha individualidade, e que eu não tenho que ser um homem que vou colocar barreiras nessa questão da abertura do meu coração. Pelo contrário, eu vou ser um homem o tempo todo aberto para qualquer conversa, né? Nós temos que tocar uns nos outros com liberdade. Depois, se os irmãos quiserem a gente clarear alguma coisa, podemos até responder alguma pergunta, quem sabe 2, 3 perguntas, mas é tão importante que a igreja possa caminhar nessa revelação. Uma outra coisa importante também, dentro desse contexto que nós estamos compartilhando, é que a gente faz isso com alegria. Não é uma coisa pesada, não é uma situação por imposição, por regra, por sistema. Eu sempre me lembro de um grupo, né, que a gente ajuda, e eles nem usam a palavra discipulado, né? Porque é importante também a gente pensar que isso não é um sistema, que isso não é uma situação de obrigatoriedade, mas é uma situação que nós fazemos com disposição de coração, por voluntariedade, com alegria. Então, quando nós falamos sobre isso, a gente tem que entender que o propósito de Deus e o coração de cada um de nós é que nós queremos ser formados. Eu quero ser formado. Esse é o meu desejo. Irmãos, os irmãos sabem da minha caminhada, dezenas de anos, né? Já estou pertinho dos 70, estou chegando pertinho dos 70. Estou bonito, né? Já falei no início, quando não estava gravando, mas é bom deixar registrado. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque eu digo isso para falar para você que eu continuo aprendendo. Eu sou uma pessoa necessitada de aprender, de abrir minha vida. Então, esse relacionamento que nós estamos falando é para edificação, é para formação do meu caráter. Os irmãos que me conhecem, eu tive uma live comprida também nessa semana, no meio da semana, na quinta-feira, melhor dizendo, né? Gastamos umas boas horas, fui almoçar por perto das 4 da tarde também, tinha começado às 10, e uma das coisas que eu falava com os irmãos é sobre isso, né? Que, de fato, eu estou aprendendo. E é de verdade, irmãos. Eu coloco alguma situação para que os irmãos me aconselhem, para que os irmãos me instruam, para que os irmãos possam trazer uma palavra que é do Senhor para a minha vida. Então, eu estou em paz com Deus nessa questão toda de ser ajudado pelos irmãos. Eu faço isso com alegria. Eu, de fato, entendo que eu preciso de ajuda, porque tem situações que a gente coloca na mente, ou que nós estamos fazendo, mas que, de fato, elas, quem sabe, não são dentro daquilo que Deus quer. Eu preciso de uma cobertura sobre a minha vida. Eu preciso de alguém que possa me ajudar sempre, né? É por isso que nós estamos falando sobre a questão do companheirismo, né? Eu orava, Deus, levanta companheiros para o Gilmar, levanta companheiras para a Ana. Louvado seja o Senhor. Estou sendo muito específico, né? Eu creio que Deus está falando para você, está falando para nós, e eu quero ajudar nesse processo, né? E eu orava sobre isso, porque as esposas, elas têm que ser nossas companheiras, elas têm que estar
nessa mesma pegada, porque o propósito de Deus é que nossas famílias sejam formadas. Eu quero até te dizer uma coisa. Se os irmãos nos procuram aqui em Vitória, digo aqui, pelo Brasil, se os irmãos estão, de alguma forma, procurando Vitória ou Coqueiral, Itaparica, eu digo assim, qualquer cidade que os irmãos eles vão procurar aqui, Vila Velha, irmãos, na verdade, o que eles vão achar não é teologia. O que os irmãos têm que achar é serviço. O que os irmãos têm que achar é amor, hospitalidade, é relacionamento. Eles têm que achar em nós um coração quebrantado. É essa a posição, mas nós fazemos isso com alegria. Vamos a um terceiro ponto importante dentro da questão do companheirismo, que é a lealdade e é a fidelidade. É muito importante que, nessa questão da transparência, nós sejamos leais, fiéis. Tem coisas que machucam muito, irmãos. A gente sabe disso, né? Eu tenho dito para alguns irmãos que uma forma de descarregar a minha adrenalina pelas pressões do ministério, algumas vezes pelas tristezas, ou até pela questão de ter que chorar por algumas coisas, é a oração. Eu me derramo aqui diante de Deus. Eu choro, eu clamo, eu falo, Deus, me ajuda nisso ou naquilo, né? Porque se tem uma coisa que nós somos muito provados, é relacionado com essa palavra. Imagina os irmãos, eu tenho que lidar com muitos irmãos, e eu tenho que ser leal com todos. E eu digo aos irmãos, toda semana eu sou muito provado nisso, porque eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser desleal, eu não posso ser infiel, eu não posso usar de maledicência, eu não posso fazer acepção de pessoas, eu não posso favorecer um e então atrapalhar o outro. Amados, diante de uma quantidade de desafios que eu tenho, ser leal, ser fiel, queridos, é preciso muita oração, né? Eu até fiquei pensando sobre Deus, né? Porque tem alguns que fazem orações que não tem nada a ver, né? Faz uns pedidos sem pé e sem cabeça. Como é que Deus vai ser fiel com todos, né? E parece que algumas vezes eu estou orando aqui por uma coisa, tem alguém orando lá por uma outra coisa que é contrária a uma vontade de Deus. Como é que Deus faz para poder amar a todos, né? Com o seu grande amor? Eu creio que a gente tem que clamar ao Senhor sobre isso, né? Para que sempre sejamos fiéis uns com os outros, em tudo. Talvez quando você se converteu, a gente aprendeu sobre aquele versículo, né? João 3,16, porque ele deu a sua vida, ele deu o seu filho por amor a nós. Mas quando a gente chega em 1 João 3,16, a Bíblia diz que nós temos que dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então, nós temos que dar a nossa vida pelo outro. Olha o grau de profundidade que nós temos que ter nesse relacionamento, o grau de lealdade que Deus está requerendo de nós nessa questão do companheirismo. Então, se em alguma coisa eu estou sendo infiel, amados, isso é sério, porque o que Deus quer trabalhar é lealdade e é fidelidade no meu coração. Eu louvo muito a Deus por estar com vocês. Alguns aqui há 30, 40 anos.
outros são até mais novos, né? Tem gente que tem 40 anos, não dá nem para esconder a idade de alguns, mas eram bebês, quem sabe, né? Mas, irmãos, nesses anos todos, eu, graças ao Senhor, a obra do Espírito Santo, eu tenho sido fiel, eu tenho sido leal, eu tenho respeitado minha esposa, eu tenho respeitado os meus filhos, eu tenho respeitado os meus irmãos, eu tenho respeitado o meu Senhor. Acima de tudo, eu amo o meu Senhor. Então, o que eu quero te pedir é assim: seja fiel, seja leal, né? Se tem algumas coisas que estão atrapalhando essa questão do companheirismo, eu preciso crescer, eu preciso ir adiante, né? A igreja em Aracruz, Coqueiral, precisa ir adiante. E nós temos que ter companheiros. Essa semana eu falava com os irmãos sobre Moisés, né? Moisés, a gente conhece muito da história de Moisés, mas tem um texto que está em Êxodo, né? Quando a palavra fala sobre aquela questão dos conselhos de Jetro, Reuel, Reuel por causa de Jetro, tá? Esse nome Reuel, Jetro Reuel, ele era o sogro de Moisés, e ele deu um conselho para Moisés: Moisés, você não pode fazer essa obra sozinho, sozinho você não pode, ela é grande demais. Imagina assim o tamanho da obra que Deus tem aí para Coqueiral, que Deus tem para Aracruz, para toda essa região norte do estado, e linda, né? O Ulisses fez uma arte tão linda lá com a minha foto, que eu disse assim: puxa, me convida, que o Ulisses vai melhorar mais ainda, e é bom demais. Que obra Deus tem em todo esse norte do estado, louvado seja o Senhor. Mas Deus quer levantar companheiros que sejam leais, que sejam fiéis. Amém? Eu creio nesse milagre que Deus quer fazer em toda essa região tão linda. Vamos a um outro ponto que também Deus quer trabalhar conosco, que é essa questão da honra. É tão importante, amados. Eu sei que talvez aqui alguns não sabem, mas eles celebraram aí o Dia do Pastor essa semana passada. Acho que muita gente não sabia, né? Que tem esse negócio do Dia do Pastor. Você recebeu alguma mensagem, algum presente aí, Gilmar? Deve ter recebido pelo menos umazinha, duas, não? Recebeu alguma coisa. Eu recebi 3 mensagens, né? Presente não. Parece que eu estou cantando presente. Mas eu recebi 3 mensagens do Dia do Pastor. Irmãos, o que Deus quer trabalhar conosco também, nessa questão toda, é a questão da honra. Porque o companheirismo, essa questão da gente trabalhar junto um com o outro, é honrarmos uns aos outros. E nós precisamos de amigos que nos honram. A honra é uma questão importantíssima na palavra. Talvez você não consegue perceber o quanto você perde quando você perde a honra. Olha bem, pode ser, eu fiz um comentário apenas, isso vem ao meu coração, e a gente sabe que tem gente trabalhando hoje à noite, tem gente que tem alguns motivos, né, para não estarmos juntos nessa que é a única reunião da semana, estou certo, né? Essa é a única reunião da semana com toda a igreja, né? Deve ter grupos caseiros, aí algumas outras coisas, mas eu digo assim, essa reunião da congregação, essa reunião coletiva é hoje. Então, tem uma convocação para hoje. E, irmãos, as coisas funcionam quando nós honramos uns aos outros, porque nós priorizamos, né?
Eu disse aqui que o Jeremias está comigo de quinta para cá pela terceira vez. Ele tem coisa para fazer? Tem. Né? Todos temos coisas para fazer, muitas coisas. Né? Mas quando a gente quer beber, quer comer, quer honrar, quando a gente quer, de fato, se alimentar daquilo que Deus está fazendo, então a honra é uma questão assim vital para que eu possa estar no dia e no horário naquela situação. Porque quando Paulo fala aos irmãos lá de Tessalônica, né? 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre a questão da honra, creio que é bom eu trazer esse texto aqui para os irmãos, porque ele fala sobre a questão da gente ter a máxima consideração. O texto está em 2 Tessalonicenses, melhor, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos 12 e no versículo 13, está escrito assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Irmãos, o quanto é importante a consideração, a honra. Tem irmãos que são tão lindos, que trabalham com tanta honra. Isso, eu sei o quanto edifica esses irmãos, o quanto isso traz um alento, uma alegria para a nossa vida, né? Isso está relacionado com a questão do companheirismo. E a Bíblia diz assim, versículo 13, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E terminam assim: vivei em paz uns com os outros. A honra, ela fortalece essa questão da paz, porque quando a gente perde a honra, a gente não é cuidadoso mais sobre o comentário. Então, quando nós temos honra uns pelos outros, nós somos cuidadosos com essa questão de cobrir o irmão, de não deixar o irmão exposto. Ontem eu tive uma conversa com alguém, nós estávamos em 4 pessoas, né? E chegou um momento da conversa que tinha uma situação de uma crítica a uma determinada pessoa, e eu disse assim, para uma pessoa que estava sendo instruída, né? Eu disse assim, eu procuro explicar todo mundo, mas explicar em amor, compreender todo mundo, né? É claro, e a Bíblia diz assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele. Então, quando eu digo em explicar, não significa que eu não vá ao meu irmão, mas, a princípio, se aquela pessoa não está presente, a princípio, se eu não disse para aquela pessoa, né, sobre esse comentário que surgiu ali naquela conversa, eu vou procurar cobrir essa situação, porque essa é uma atitude de alguém que tem uma consciência limpa. É muito importante nessa questão do companheirismo, da honra, nós desenvolvermos uma consciência limpa. É importante nós cumprirmos nossa responsabilidade. Agora, os irmãos imaginem se isso funciona dentro dessa mutualidade. Todos estamos ligados em cobrirmos uns aos outros, em honrarmos uns aos outros. Imagina o que isso vai trazer para a vida da igreja e para a obra que Deus está fazendo na sua igreja. Então, se todos estamos socorrendo uns aos outros, e se há um clima todo de cobertura, um clima todo de edificação, um clima de intimidade com Deus, intimidade com todos os nossos irmãos, né?
Então, nós vamos trabalhar essas questões. Quando eu disse aqui, né, de ter uma vida aberta, uma família aberta, irmãos, se tem uma coisa que a igreja funciona como igreja, é a partir das casas, das nossas famílias. Então, em todas as casas que nós chegamos, tem que ter irmãos cheios de Deus e com essa disposição de honrar, de servir. A gente não pode estar comprometido com uma estrutura religiosa. Infelizmente, vários irmãos caíram numa situação da religião. Mas o que Deus quer não é religião. Irmãos, nós saímos da religião, nós saímos desse tipo de estrutura e nós não queremos voltar para uma estrutura que Deus não quer, mas cumprimos a estrutura do Espírito. Nós já falamos assim, igreja não é organização, igreja é organismo. Amém? Então, é muito bom você partir para entender que, de fato, Deus quer que possamos funcionar como um organismo e não propriamente como uma organização. Alguns caíram no sistema, na religião, mas nós que estamos aprendendo essas coisas que Deus está nos falando, irmãos, temos que nos levantar para aquilo que Deus quer. Bem, esses pontos são importantes. Agora, um outro ponto importante do que tem que acontecer dentro dessa questão do companheirismo, né? Dentro do relacionamento, né? O que eu devo fazer quando eu estiver junto com o meu irmão? Abra a palavra aí em Colossenses. Colossenses, a palavra diz aí no capítulo 3, no versículo 16, Colossenses 3, versículo 16. O que tem que prevalecer nesse tempo junto com o meu irmão? Está escrito assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Irmãos, o que a gente faz nesse nosso tempo junto? Nós estamos edificando uns aos outros. Eu me lembro com muita alegria, e eu quero dizer assim, isso continua acontecendo comigo, né? Porque, às vezes, uma mínima situação, né, que demonstra edificação, formação, irmãos, Deus me alegra profundamente. E algumas vezes eu não consigo falar, tal a minha alegria no Espírito Santo de que Deus está fazendo algo com alguém. E a palavra diz isso aqui: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A vontade de Deus não tem que ter ninguém mais fraquinho, não tem que ter ninguém débil, não tem ninguém que não tenha instrução. Mas, irmãos, a palavra diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É esse o tempo, queridos, que nós vivemos intensamente a palavra de Deus, para que Deus possa trabalhar sabedoria, louvor, né? Eu tenho estado em alguns lugares, né? E eu louvo a Deus por isso, né? O que Deus quer trabalhar é isso. Na mesa do almoço, eu sei que pode ser que a gente está com fome, mas que momento tremendo, né? Antes ou depois de você comer, você tem que... É uma ligação aqui que está insistente. Eu estou dizendo só mais tarde, só mais tarde. E, irmãos, eu fico pensando assim, como Deus quer trabalhar algumas coisas
na nossa vida, na mesa do café da manhã. A mesa é uma coisa tremenda. Muitas coisas Deus faz na mesa, né? Tem gente que tem que esperar um culto para Deus manifestar a sua glória. Mas eu tenho experimentado uma situação que, quando nós estamos fazendo as refeições, o Espírito Santo de Deus é derramado. É um tempo assim extraordinário para que o Espírito Santo seja derramado na sua igreja. Então, essa é a vontade de Deus, queridos. O propósito de Deus é que nós possamos nos edificar na palavra, sermos instruídos. Isso tem que ser a tônica do companheirismo. Isso tem que ser o mel do companheirismo. Então, aconselharmos uns aos outros, animarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros. Então, o companheirismo é para isso, para que Deus possa trabalhar a sua palavra na nossa vida. Aí eu chego num outro ponto que é muito importante do que nós vamos fazer no companheirismo, né? Está em Mateus, no capítulo 18, versículos 18 e o versículo 19. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e versículo 20. Está escrito sobre essa questão desse tempo da comunhão. Versículos 19 e 20, a palavra diz assim: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A promessa de Deus, queridos, na questão do companheirismo, é que onde estiverem dois ou três orando, pedindo ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, ele vai estar conosco. Então, a igreja tem que gastar mais tempo orando. A gente tem que orar sozinho? Tem. Deus está nos falando muito sobre isso. Nós temos que orar quando nós estivermos no grupo caseiro. Aliás, eu digo até para os irmãos, o que Deus quer trabalhar nos nossos grupos é para que haja um avivamento. A reunião da igreja tem que ter um avivamento de oração, um poder de oração. É ali que Deus vai dar discernimento, revelação. As reuniões, elas vão ser muito edificantes, porque Deus vai trabalhar através da oração. Então, uma outra tarefa nessa questão do companheirismo e do relacionamento, do que nós vamos fazer, é orar. Orar e sermos trabalhados na palavra. Deus quer trazer isso para a igreja, irmãos, para a igreja, porque a igreja não funciona lá, a igreja funciona aqui, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, nós somos casa de Deus, nós somos casa de oração. Mateus 21, 13 diz que nós somos casa de oração. Então, nós temos que orar e orar. Essa é toda a vontade de Deus, porque o propósito de Deus é trabalhar totalmente com a sua igreja. Um outro ponto importantíssimo, que Deus quer trabalhar na sua igreja. Eu creio que a gente pode voltar aqui para o texto de Colossenses, no capítulo 3. Nós lemos o versículo 16, mas Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, a palavra diz assim, Colossenses 3, 12, até o versículo 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que Deus está falando conosco nesse texto aqui?
que, irmãos, o que tem que prevalecer em nós é a misericórdia. O que tem que prevalecer em nós é o amor. O que tem que prevalecer em nós, aqui na sequência do texto, é bondade, é humildade. É esse o homem que Deus quer levantar, é essa mulher que Deus quer levantar, é esse o nível de companheirismo que Deus quer nos dar, mansidão, longanimidade. Irmãos, é tão tremendo quando a gente lê a palavra e vive a palavra. Suportai-vos uns aos outros, aleluias. Tem vários irmãos que talvez o trabalho de Deus na nossa vida é suportar esse irmão. E é legal, porque se está escrito isso, irmãos, é porque tem gente no nosso meio que a gente tem que suportar. Não vai ser fácil, mas é com a graça de Deus. É a misericórdia de Deus dentro de nós. É a bondade de Deus no nosso coração. Então, foi assim que Deus nos levantou, foi assim que nós nascemos para Deus, para suportarmos uns aos outros, para perdoar. Olha que está escrito, perdoai-vos mutuamente. Deus está mostrando a questão da formação do nosso caráter. E quando nós estamos vivendo assim, isso significa cuidado, isso significa proteção. Nós temos que estar prontos a sermos cuidados uns pelos outros, com perdão, caso alguém tenha alguma queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Irmãos, o que acontece com algumas pessoas? Elas se distanciam e elas estão aí contadas como discípulos. Eu peço muito a Deus, que Deus trabalhe conosco, queridos, para que a gente possa, com a graça de Deus, no poder da oração, no poder da palavra, nós temos que trazer uma palavra de vida para essas pessoas, principalmente porque pode ter gente que está morrendo lentamente no nosso meio, exatamente porque não tem essa revelação e alguns de nós estamos acomodados, deixando que essas pessoas continuem a viver no nosso meio assim. Hoje mesmo, eu já disse para irmãos, precisamos resolver. Isso precisa ser resolvido. Porque tem questões que, se não forem resolvidas, tal pessoa está morrendo lentamente no nosso meio. Acima de tudo, versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A gente vai resolver isso de qualquer maneira? Não. Por isso que eu estou dizendo que a igreja tem que ser forte. Nós temos que ter companheiros que estão trabalhando fortemente naquilo que Deus quer e com muito amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Louvado seja o Senhor. E, por fim, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Nós somos membros desse corpo e todo o corpo tem que funcionar. Então, é um processo do companheirismo, do relacionamento, é um processo da igreja funcionando de uma forma profunda para que Deus possa trabalhar deficiências do nosso caráter. Eu preciso dos irmãos, eu preciso que Deus trabalhe na minha vida e vou precisar aprender a vida toda, porque eu preciso que os irmãos possam trabalhar comigo e que eu não sou uma pessoa que já aprendi tudo, não, estou aprendendo. Eu li um versículo, eu creio que ontem, para os irmãos, ou quinta-feira, numa dessas lives, né? É muito importante, quando Paulo ele fala lá em Filipenses, né? A palavra diz aqui em Filipenses, Colossenses, Filipenses, vamos a Filipenses no capítulo 3,
versículos 12 até o versículo 15, porque a palavra diz assim, irmãos, Filipenses 3, 12 a 15. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. E Paulo diz assim, no final da vida dele, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Queridos, quem de nós já recebeu tudo? Ninguém. Paulo está no final da vida dizendo, eu sei que eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Só antes de dizer o que ele faz, eu quero dizer assim, se tem uma pessoa que não tem esse sentimento de Paulo, é um sinal de que ela está débil, que ela está vacilando, que ela está, de alguma forma, precisando de ajuda. Porque tem pessoas hoje que são mais independentes no nosso meio. E nós não temos que ter ninguém independente. A minha dependência do Senhor e dos irmãos, ela é sempre, até o final da minha vida. Então, Paulo que está dizendo, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou avançando. Paulo não estava, tem gente que também está no nosso meio, ligado a questões do passado. Eu digo assim, com ressentimento por coisas que aconteceram. É gente que está presa a situações do passado. Amados, quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançar para o alvo. É muito importante nós avançarmos para essas coisas que estão ainda para Deus revelar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a gente tem que prosseguir e não ficarmos ocupados com o passado. Então, é esse companheirismo, e aí tem que ser todos que vai nos fortalecer naquilo que Deus quer. Então, deixa Deus trabalhar essa questão na sua vida. Então, depois que Deus trabalha, vamos a um outro ponto importante do companheirismo. Está escrito, olha, tem vários textos, mas eu quero citar, se você pegar Mateus no capítulo 10, vai tratar o tempo todo disso. Tem 42 versículos no capítulo 10, está tratando sobre isso. Mas quando você pega só um texto que é mais rápido, é o texto de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 12, foi quando Jesus enviou ali os 12 discípulos, né, para fazer a obra 2 a 2. Marcos, capítulo 6, versículos 7 até o versículo Marcos 6, 7 a 12. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus está trabalhando aqui para que esse envio seja dentro do propósito de Deus. Marcos 6, 7 a 2. Depois você vê que Deus está enviando 2 a 2 para que os discípulos possam pregar o evangelho, para que os discípulos possam ordenar aos demônios que saiam, para que as pessoas pudessem ouvir sobre a questão do arrependimento, para que as pessoas fossem curadas. O que Deus quer trabalhar no companheirismo é para que a obra aconteça. Amém? Então, nós queremos, na questão desse companheirismo, eu sei que nós estamos na pandemia, e aí, de repente, está cada um na sua casa, né? Mas a gente tem que sair, irmãos, assim, não fica com medo, tira o medo também, em nome de Jesus, tira esse medo. Os ônibus estão cheios, o vírus está por aí. O vírus parece com um negócio que é o pecado, né? Porque ele não aparece, mas, de repente, leva a pessoa quase, vai ser entubada. Aí fica lá nas últimas. O vírus é uma coisa terrível. Então, nós temos que partir para fazer a obra, porque
O Senhor vai nos guardar. Eu estou falando com os irmãos, já tomei as 2 doses, né, da vacina, está tudo certinho. Também, aqueles que têm dúvida da vacina, a Bíblia diz que se você beber coisa mortífera, não te fará dano algum. Aí, quando eu caso um versículo com outro, eu entendo que eu estou coberto. Eu sei que eu só vou partir o dia que Deus quiser, porque meus dias todos, né, antes de ser formado, o Senhor já sabia de todos eles. Então, irmãos, o que eu estou vibrando aí nesse tempo todo, né? Eu acho que alguns podem ver, o dia que eu estiver presente, estou mais magrinho, né? Tá legal, assim, estou podendo comer em casa as coisas direitinho, e está tudo melhor, irmãos. Se a pandemia foi um sufoco para alguns, para mim, Deus está trabalhando, trabalhando e trabalhando. Louvado seja o Senhor. Eu lamento pelas mais de 500 mil vidas, mas que tempo que Deus tem me dado para fazer tantas coisas. É com essa alegria, com esse ânimo, que eu creio que o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na sua vida, totalmente, né? E agora, um outro ponto também, eu tenho que caminhar para a gente terminar. Eu sei que o Gilmar me deu muito tempo aí, mas eu tenho que caminhar para terminar. A gente conhece Mateus 28, versículos 18 a 20. O que a palavra diz? Nós conhecemos bastante esse texto de Mateus, capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Então, para que Deus nos levantou? Para fazer discípulos, para cuidar dos discípulos. Irmãos, os discípulos têm que ser cuidados. E quantas vezes nós vamos ter que estabelecer, dentro do processo da nossa vida, alianças, relacionamentos fortes, para que todos os discípulos sejam cuidados. Queridos, não queremos nada solto, mas queremos que haja uma prestação de contas, um cuidado, um companheirismo real, né? Eu creio que depois dessa palavra, o Gilmar e os companheiros aí que ele tem, vocês, vão poder ordenar algumas coisas para que a igreja possa caminhar melhor, alcançar alguns alvos, né? Nós queremos alcançar esses alvos, com a graça de Deus. Um outro ponto para a gente caminhar mais para o final desse tempo, né? Às vezes nós ficamos pensando assim, eu tenho que achar companheiros que têm afinidade comigo. Eu conheço muito casamento que o rapaz casou com uma moça extremamente diferente, não tinha afinidade nenhuma, mas ele cresceu. Queridos, às vezes a gente quer encontrar pessoas, né? E eu quero achar só os meus, o cara que fala a mesma coisa que eu, o cara que pensa igual a mim, o cara que gosta das mesmas coisas, mas eu quero dizer assim, eu dei esse exemplo hoje para alguém e acho que também nesses últimos dias, né, eu pude dar esse exemplo. Eu consegui companheiros que são diferentes. Sabe por quê, amados? Porque não sou eu que levanto os homens, é Deus que levanta esses homens. E se eles são diferentes, se Deus quer usar gente diferente de mim, eu estou pronto a receber meus companheiros. Eu disse para um irmão assim: não tenha medo, ele é diferente, ele vai completar algo na sua vida. Então, nessa questão da afinidade, nós temos que buscar as pessoas que Deus está levantando. Se fulano de tal tem opiniões que são diferentes, eu vou orar com ele. Por isso que a oração resolve muita coisa. Eu vou gastar mais tempo com ele na palavra. E sabe o que eu acho desse meu companheiro? Ele tem que ter uma convicção assim: dividir nunca. Amém? Em nome de Jesus, dividir nunca. Eu vou estar junto. Eu tenho uma coisa que eu penso um pouquinho diferente.
Eu vou guardar. Eu falei para os irmãos uma frase essa semana que foi muito forte. E eu quero repartir essa frase com você. Uma visão e mais outra visão dá divisão. É por isso que a gente tem que achar companheiros que tenham uma visão que, de fato, seja concordante com as coisas que Deus colocou no meu coração. Então, se são visões diferentes, dá divisões. Então, a visão que esse outro irmão pode ter e que pode ser preciosa para o meu ministério, ela tem que completar a visão que Deus tem nos dado e não provocar uma divisão no que Deus tem nos falado. Eu sei que o Gilmar está vivendo com a Ana há dezenas de anos, louvado seja o Senhor, 30, 40, ó, amados, eu sei que a Ana é diferente do Gilmar em alguns pontos. Eu entendo. A Sâmia é diferente. Imagina a Sâmia diferente de mim. Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque separar nunca. Amém? A igreja é uma. E nós temos que levantar esses companheiros que têm essa revelação no coração, que a igreja é uma. Então, eu quero iniciar esse relacionamento, também eu não tenho que ficar procurando uma pessoa da minha idade, não. De repente, eu tenho que buscar uma pessoa que tem maturidade, entende? É isso que Deus quer que eu ache, um homem fiel, capaz. Lembra que eu falei daqueles companheiros de Moisés, que Jetro falou para ele, você não pode fazer a obra sozinho, essa obra é muito grande para você fazê-la sozinho. Então, Jetro falou, se acha 50 homens capazes, fiéis, e você vai dividir esses homens, eles serão cabeça aí de rebanho, eles vão te ajudar. Então, irmãos, nós precisamos de ajuda. Vocês moram aí pertinho, né? Tem gente que está um pouco mais longe, mas é muito bom desenvolver a obra uns com os outros, né? Ir na casa um do outro, orar um com o outro, chamá-lo para fazer uma visita, né? Mas todos trabalhando. É importante que toda a igreja possa trabalhar. Então, eu quero terminar dizendo que esse é o coração de Deus para levantar os nossos companheiros. Agora, nós só temos que dizer que a gente vai ter objetivos, né? Planos, metas. Nós vamos colocar diante de Deus algumas coisas para Deus fazer essa obra. Então, oração e palavra vai ser fundamental, mas nós também queremos evangelismo, nós também queremos trabalhar junto na formação do caráter dos irmãos. O primeiro versículo que nós lemos é que nós temos que estimular uns aos outros. Então, todos temos que amadurecer para sermos pais espirituais. Então, Deus quer buscar discípulos, nós queremos fazer discípulos que sejam pais. Nós queremos desenvolver isso tudo junto. O compromisso é da igreja. E eu termino dizendo, irmãos, que eu falei para os irmãos que é muito, muito tremendo e eu quero fazer isso, queridos, porque nós tínhamos esse modelo, ou quem sabe esse formato. A gente lembra de uma prática de ter um líder de grupo caseiro ensinando 12 pessoas, 11, 15, 8, mas Deus tem me falado que nós temos que ter, se o grupo é de 8, 7 de nós vão virar para 1, mas todos vamos ensinar 1. Eu digo assim, se tem 12, tem um ali que não está entendendo, nós vamos virar 11 para falar com ele. Tem 15, nós vamos virar 14 que são instruídos para ensinar um que não entendeu. Mas todos, porque o corpo de Cristo tem que funcionar. Quando nós lemos versículos de Efésios, né, capítulo 4, e nós citamos, mas seguindo a verdade em amor,
a questão do funcionamento do corpo, nós queremos toda a igreja funcionando. Eu quero contar os irmãos, mas saber que todos eles estão trabalhando, estão orando, estão cheios de Deus, têm uma vida limpa, caráter, formação, perdão, edificação. Deus está levantando toda a sua igreja. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa desenvolver essas coisas todas que Deus nos falou, que possamos levar as cargas uns dos outros e sermos uma resposta para Deus em tudo aquilo que Deus quer continuar nos falando. Muito obrigado. Se alguém tem alguma dúvida, uma pergunta, duas, eu acho que a palavra foi tão esclarecedora que nem pergunta vai ter, né? Mas eu creio que Deus quer que você viva essa palavra. Mas muito obrigado, Gilmar, muito obrigado aos irmãos, continuo à disposição, quero cuidar de vocês, amém? Quero ir pessoalmente em Coqueiral, Aracruz, e cooperar com toda essa obra do norte do estado. Deus agora está levantando Santa Teresa, tá? É mais uma cidade que Deus está levantando, Santa Teresa. E Deus já está fazendo muitas coisas em Santa Teresa. Muito obrigado. Pode parar de gravar, que se alguém tem alguma pergunta